O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Capítulo 7, de 1 a 10. Naquele tempo, quando acabou de falar ao povo que escutava, Jesus entrou em Cafarnaum. Havia lá um oficial romano que tinha um empregado a quem estimava muito e que estava doente, à beira da morte. O oficial ouviu falar de Jesus e enviou alguns anciãos dos judeus para pedirem que Jesus viesse salvar seu empregado. Chegando onde Jesus estava, pediram-lhe com insistência: o oficial merece que lhe faças este favor, porque ele estima o nosso povo. Ele até nós construiu uma sinagoga. Então Jesus pôs-se a caminho com eles. Porém, quando já estava perto da casa, o oficial mandou alguns amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não sou digno de que entres em minha casa. Nem mesmo que achei digno de ir pessoalmente a teu encontro. Mas ordena que com a tua palavra o meu empregado ficará curado. Eu também estou debaixo de uma autoridade, mas tenho soldados que obedecem às minhas ordens. Se ordeno a um vai, ele vai. E a outro vem, ele vem. E ao meu empregado faça isto, e ele o faz. Ouvindo isso, Jesus ficou admirado. Virou-se para a multidão que o seguia e disse: Eu vos declaro que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Os mensageiros voltaram para a casa do oficial e encontraram o empregado em perfeita saúde. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos aplaudir a palavra de Deus. Nós vamos nos sentando, porém cantando assim: Eu me levantarei, em teu nome assim o farei. Mesmo sem ser digno de nada, e que não entres em minha casa, tua palavra bastará para curar-me. Canta, faz um gesto assim comigo: eu me levantarei. Eu me levantarei, em teu nome assim eu farei. Em teu nome assim eu farei. Mesmo sem ser digno de nada, mesmo sem ser digno de nada, e que não entres em minha casa, tua palavra bastará para curar-me. Eu me levantarei. Faz assim: eu me levantarei. Eu me levantarei. Reverendíssimos sacerdotes, irmãos e irmãs, você que está aqui, você que está em casa, nessa segunda-feira, temos o grande privilégio de viver esta Eucaristia, de entrar no grande mistério da paixão, da morte e ressurreição de nosso Senhor. No responsório do Salmo hoje, Salmo 39, a liturgia nos apresenta, e nós cantávamos: irmãos, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Para nós que vivemos a Eucaristia, sobretudo no momento depois da consagração, o sacerdote diz: eis o mistério da fé. Você se recorda desse momento? Ou em outro momento ele diz: tudo isto
é mistério da fé. O que você responde? Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos: vinde, Senhor Jesus. Em cada Eucaristia, após a consagração, é isso que nós pedimos ao Senhor. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Ou também dizemos: todas as vezes que comemos deste pão, bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte. E enquanto esperamos a vossa vinda. Ou também dizemos: todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda. Veja, meus irmãos, somos convidados nesse dia de hoje a viver bem a Santa Eucaristia. E é isso que Paulo falava àquela comunidade de Corinto, de algo que acontecia antes da celebração eucarística em si, antes do momento, inclusive até Paulo toma as palavras da consagração que ele recebeu por transmissão, que ele recebeu dos apóstolos. Mas antes, havia uma ceia entre aquela comunidade de Corinto. E Paulo chama a atenção daquela comunidade, e ele diz hoje, 1 Coríntios 11, versículo 17: no que tenho a dizer-vos, eu não vos louvo, pois vossas reuniões não têm sido para o vosso bem, mas para o vosso mal. Com efeito, em primeiro lugar, ouço dizer que quando vos reunis em assembleia, têm surgido divisões entre vós. E em parte, eu acredito. E depois Paulo continua dizendo do que acontecia. Alguns comiam demais, outros bebiam até ficavam embriagados, e outros ficavam sem comer. E Paulo exorta aquela comunidade de Corinto, e Paulo dá um chacoalhão naquela comunidade, para que isso não aconteça mais. Para que naquela assembleia, naquela comunidade, houvesse um equilíbrio. Para que naquela comunidade, todos pudessem se fartar. Todos pudessem sair saciados. E naquela época, o que nós chamamos hoje de missa, né? O que nós estamos vivendo agora, já acontecia nas casas, nas comunidades. Aquelas comunidades que eram fundadas no primeiro dia da semana. Qual é o primeiro dia da semana? Não é segunda-feira não, é domingo, não é? Inclusive o primeiro dia que o povo fala que é segunda-feira, ninguém gosta muito, né? Que começa a trabalhar, labuta. Mas o primeiro dia é o domingo. E com a vinda de Jesus, com a sua paixão, a sua morte e a sua ressurreição no domingo. O dia mais importante não é o sábado. Para os judeus, sim, o sábado é o dia sagrado. Mas para nós cristãos, porque somos seguidores de Cristo, qual o dia mais importante? Domingo. E a igreja nos ensina que domingo é dia sagrado. É dia de descanso. É dia de ir aonde? Na Santa Missa. E graças a Deus eu sei que muita gente reserva o domingo, 1h, 1h30 do domingo, ou sábado à noite para ir à Santa Missa. Você faz isso? Faz? Não vou pedir para levantar o braço, então de repente alguém não vai ficar com vergonha, tá bom? Mas você sabe, você que está aqui, você que está em casa, como anda a sua vida de cristão, a sua vida de católico. E o que eu acho bonito, meus irmãos, na igreja, que é mãe, que ela nunca pede demais para nós. A missa aos domingos, que é uma vez por semana, não é? Que não é muito, você acha muito? A confissão pelo menos uma vez por ano, não é? No tempo da quaresma, no tempo da Semana Santa. A igreja pede o mínimo para nós.
E muitas vezes, meus irmãos, nós perdemos a Eucaristia, perdemos a oportunidade de estar ouvindo a palavra de Deus, que é anunciada em cada missa. Perdemos a oportunidade de se aproximar do altar para receber o Cristo, Eucaristia. Perdemos por pouca coisa. Existem casos e casos, né? Pessoas doentes, pessoas enfermas. Inclusive essa Eucaristia que agora é celebrada aqui em Cachoeira Paulista, ela chega em muitos lugares. Talvez até você que está aqui, né, acompanhe em casa. Ou esse horário, ou o horário das 7 da manhã, ou em algum dos nossos acampamentos de oração, ou missas que são transmitidas de outros lugares. De forma especial para quem está em casa. De repente a pessoa está enferma, está num presídio, está numa roça, numa região distante, onde o padre vai uma vez por ano, 2 vezes, uma vez por mês. Como esta Eucaristia fortalece quem está em casa? Fortalece ou não fortalece? Eu, por exemplo, antes de eu vir para a Canção Nova, eu acompanhava a missa pelo rádio, né? Acompanhava por ondas curtas. E estava lá o radinho, eu trabalhando lá no fundo do quintal, acompanhando, inclusive essa missa que já tem tempo que ela é celebrada. Veja, e para Deus não há distância, meus irmãos. Para Deus não há distância e Ele chega longe, graças a Deus, para atingir o nosso coração, para fortalecer o nosso interior, para abrir a nossa mente, o nosso ouvido, à vontade de Deus, aos planos de Deus. E é por isso que aqui nós precisamos viver bem a Santa Missa. Para nós que estamos aqui, é importante você se concentrar naquilo que acontece aqui em cima no presbitério. Aqui no caso é um palco, né? Mas você que vai na sua paróquia, naquilo que acontece no altar, a partir do início da Eucaristia. Que a missa começa no nome do Pai e termina no nome do Pai com a bênção do Padre e o envio, não é? A missa não começa na leitura, no ofertório. Veja, existem casos e casos, né? De repente você chega, na hora da aclamação ao Evangelho, estava vindo de carro, o carro furou o pneu. Existe uma justificativa, não é? Estava vindo, caiu um pé d'água, chegou atrasado. Mas a sua intenção era de chegar naquele horário, às 19 horas, 7 horas da manhã, ao meio-dia e tal, em tantos horários que é celebrada a missa. Mas nós não podemos, meus irmãos, dar mole para nós mesmos. E precisamos, antes de irmos para a Santa Missa, já nos prepararmos. Chegarmos, se possível, um pouquinho mais cedo, né? Porque aqui, meus irmãos, acontece a salvação da humanidade. Aqui o mistério de Jesus, ele é renovado por amor a mim, por amor a você. E nós não podemos participar de qualquer jeito da Santa Missa. Ou quando você vai a uma igreja. Esses dias mesmo eu fui assistir um casamento, né, numa cidade aí do mundo, né? E o povo conversando na igreja antes do casamento. Parecia mercado. Já foi mercado já? Aqui o mamão é R$1, a cebola é R$2 o quilo. Eu cheguei na frente, né, com toda delicadeza. O se preparando para entrar. Falei, gente, cumprimentei, né? Vocês estão bem? Tudo jóia. Então, aqui na igreja não é lugar de conversa, não. Vocês estão na casa de Deus. Não é lugar de tititi. E às vezes a pessoa vai conversar justamente dentro da igreja, né? Então, olha que o padre está vendo tudo aqui de cima, hein? Não vou ficar bravo apontar o dedo para você não, tá? Mas é para nós ficarmos atentos, porque às vezes você fiel participa mal da Eucaristia e passa desapercebido, fica conversando ou fica com o celular ligado. Tem gente que o celular toca, sai para atender na hora da missa. Ah, que bonito, né? O dia desse eu fui num lugar aí, estava tendo uma missa e eu passei por perto. O rapaz nem estava dentro da capela, o celular tocou e ele saiu para falar. Ai, que bonito.
Uma missa que não ia demorar nem 1 hora. Tá, eu julguei ali pela situação que eu vi. Não sei, de repente a mulher que estava doente, o filho, uma coisa grave. Mas não justifica, gente. Não é assim? Qual o valor que nós temos dado à Santa Eucaristia? Qual o valor que nós temos dado àquilo que é sagrado, gente? Aquilo que acontece nesse altar, aquilo que acontece e que é presente de Deus para nós. Não é brincadeira. Nós não podemos viver de qualquer jeito a Eucaristia. Você não pode. Nós não podemos estar em pecado grave, e muito menos em pecado mortal, para participar da Eucaristia. Não podemos dar moleza em chegar atrasados na Santa Missa, ou sair antes da bênção final. Né? Ao invés do padre falar, ide em paz, que o Senhor te acompanhe, vai falar, ide em paz, que o Senhor te alcance. Que a pessoa já está lá do outro lado da rua já. Vocês estão rindo, né? O trem é sério, velho. Daqui de cima a gente vê tudo. Às vezes a pessoa está com a cabeça longe. Meus irmãos, minhas irmãs, que momento mais sublime que nós temos na nossa vida, que é a Santa Missa. Nada é mais importante. É na Santa Missa que nós encontramos com Jesus, com o Cristo. É na Santa Eucaristia que as palavras de salvação curam o nosso coração, o nosso interior. É na Santa Missa, meus irmãos, por excelência, que o Espírito Santo é derramado sobre a igreja, sobre a humanidade. É na Santa Eucaristia, meus irmãos, que nós somos curados das nossas enfermidades. É pela palavra ouvida, é pela palavra acolhida no nosso interior. Por isso não se distraia, já se prepara. Então não está com vontade de ir no banheiro, vai no banheiro antes. Não deixa para sair no meio da missa, e quando você volta, você perdeu aquilo que o padre estava falando, a linha de pregação, de homilia. Ou se você tem dificuldade de concentração, senta na frente, para você não ficar se distraindo, olhando de um lado, olhando para o outro. Acabou a missa, volta para casa com o coração vazio. Qual o valor que nós temos dado ao santo sacrifício? Paulo fala àquela comunidade que faziam aquela refeição antes da Santa Ceia, antes da Santa Missa. Ouço dizer que quando vos reunis em assembléia, tem surgido divisões entre vós. Veja, uma comunidade cristã, meus irmãos. Uma comunidade que foi difícil de lidar com ela, a comunidade de Corinto. Será que muitas vezes, quando nós nos reunimos também nas reuniões paroquiais, nos núcleos paroquiais, será que ali se planta a união, a partilha, a transparência? Será que nessas reuniões existe realmente um empenho na oração? Ou será que infelizmente nessas reuniões é só briga e divisão? E aqui eu falo para você que faz parte de uma pastoral, que faz parte de um grupo de oração, e até mesmo para você que é sacerdote, que vai na reunião do clero, né? Chamada reunião do clero, que existe em todas as dioceses do nosso Brasil. De datas, de tempos em tempos, tem lugares que, olha, infelizmente, eu não posso nem falar aqui o que acontece. Parece um lugar de briga e divisão, gente. Agora, eu preciso fazer a minha parte. Não vou ficar apontando o que o outro faz, mas eu posso fazer a diferença, meus irmãos. E a partir do sacrifício de Jesus, a partir da paixão do Senhor, a qual nós esperamos a sua vinda gloriosa, é preciso me abrir a essa salvação que muda a minha mente, a minha cabeça muitas vezes dura, e abre o meu coração muitas vezes empedernido, muitas vezes ferido e machucado. Comece a participar bem da Eucaristia para você ver como que a sua vida vai melhorar. Comece a se concentrar, chega mais antes, meia hora antes, não é assim? A começar, quando é domingo, coloque a roupa mais bonita que você tem, né? Desde pequenininho eu aprendi isso com a minha mãe. Não vai para a missa de qualquer jeito. Ah, padre, mas aqui é muito quente. Mas não precisa de short curto para a missa, pelo amor de Deus, né? Vai com a roupa mais adequada, entende?
sobretudo aos domingos, porque você vai se encontrar com Jesus. Ah, mas Jesus não vê o físico. Jesus não vê, mas os outros veem. E você pode levar o seu irmão a pecar, a sua irmã a pecar, para que o nosso coração, meus irmãos, esteja aberto à graça de Deus. Aqui, graças e graças são derramadas para todos nós, num encontro pessoal com o Senhor, num encontro pessoal com Jesus. Me lembro uma outra vez também que eu fui numa missa, no outro lugar aí do mundo, que quem não pode falar onde é, né? Senão depois dá problema, a cabeça do padre rola. E eu não concelebrei no altar, estava sentado no banco, era uma igreja grande, faltavam uns 10 minutos para começar, eu fiquei ali sentadinho, rezando, estava rezando o terço, e de repente do meu lado, um grupo de pessoas, conversa daqui, criança conversando, celular tocando, e eu já comecei a ficar, falei, meu Deus do céu, e agora? Será que o povo não vai parar de conversar? Que já vai começar a missa, né? Eu ali quietinho, rezando, mas inquieto dentro de mim. Começou o canto de entrada e o povo ali conversando, né? Falei, eu vou ter que ir lá falar com eles, né? Eu não estava de clésima, né? Então, possivelmente, eu era uma pessoa normal, vamos dizer assim, né? Pessoa civil no meio ali. O padre fez o nome do pai, o ato penitencial, e o povo conversando de novo. Eu cheguei com as pernas meio tremendo, porque você sabe que não é fácil, né? Você mexer com o outro. Fui e falei para eles, olha gente, vocês querem conversar? Vamos conversar lá fora. Aqui não é lugar de conversar. Olha o padre, estamos rezando a missa. Que às vezes o mais fácil é omitir, não é? Deixa para lá. Tem nada a ver. Claro que você tem a ver com a vida do outro. Eu fui e falei. Aí esse cara fecharam a cara e eu voltei pro meu lugar e esse cara resmungando, né? Como que eu nem dei bola para aquilo que ele estava falando, né? Escutei o que ele estava falando, né? Como que enchendo o saco porque eu falei com eles. Gente, isso é viver em comunidade, é ajudar os irmãos a viverem bem a Santa Missa. É claro que às vezes é difícil segurar as crianças, né? Então quietinho aqui, né? Não sei se é porque estão cansados. Não é? Eu sei que não é fácil, mas traga as crianças para a missa. Para que as crianças já possam, desde pequeno, ouvir a palavra de Deus. O pai e mãe pensam que criança não escuta, né? Aqui na Canção Nova, por exemplo, nós temos muitas crianças da comunidade que vão à missa, pessoas de casa que rezam, muitos que rezam o terço, e eu encontro com várias mães, as mães dizem, padre, eu penso que o meu filho e a minha filha não estão prestando atenção, lembra aquele dia que o senhor falou isso? Ela veio e falou comigo. Então fique esperto, hein, pai e mãe, porque depois você vai levar um puxão de orelha, da criança, porque ela está ouvindo, está brincando, mas ela está escutando o que o padre está falando. Mas essa é pequenininha, né? Mas os maiorzinhos aqui, grava. E que bom que estão aqui. E devo isso, gente. Falo assim, porque também eu fui educado assim. Minha mãe levava para a igreja, colocava no banco da frente. Criança, arteiro, né? Sentou no banco, encostou a cabeça. Estava dormindo já. Eu brincava o dia todo, né? Mas estava ali na igreja. Depois comecei a ajudar como coroinha, ajudando na igreja, ali na comunidade. Nem pensava em ser padre, né? Mas já estava ali, engajado em algum trabalho na comunidade, na paróquia. Que tal, você que é pai, você que é mãe, já ir acostumando essa criança, esse jovem, nos caminhos de Deus? Mas pode ser que você começou a conhecer a Deus depois de adulto. Pode ser que você não teve, pode deixar ela, filha, pode deixar. Pode ser que depois você não teve a oportunidade, quando criança, de estar no caminho de Deus. Pode ser que hoje, você que vive esse processo de recuperação, de encontro com Deus, não teve isso, padre. Mas eu não tive nem pai, nem mãe na minha história, eu não tive ninguém para me ajudar. Gente, isso é real, pode ser que você não teve, mas hoje você tem a oportunidade de estar numa casa de recuperação, numa casa onde existe Eucaristia, onde tem padres que acompanham vocês. Aqui eu falo de forma especial para você que está aqui. Para você que faz parte de uma dessas casas de recuperação, o padre que é a pessoa de Jesus, que quando você está com o coração apertado, procure o seu padre, procure para chorar as angústias, as amarguras, os sofrimentos,
Procure o abraço do Padre. Quem sabe o abraço do teu pai que você não teve, filho, filha. Procure a confissão do Padre, para falar para o Padre: Padre, eu errei. Eu caí na minha sexualidade, Padre, eu errei de novo nessa área, naquela outra área. Gente, esse é o caminho de recuperação de todos nós. E nós não podemos perder estas oportunidades. Porque a vida continua. E a vida no mundo, ela não é fácil, gente. O mundo em que vivemos, que já não é de agora, é um mundo mau. É um mundo que não prega a palavra da verdade. E por isso, se nós a encontramos, seguremos essa palavra, seguremos a beleza dos sacramentos com unhas e dentes. Por isso a importância de nós vivermos bem cada momento que a igreja nos dá. É um terço, reze bem rezado. É uma missa. Viva bem a Santa Eucaristia, chegue ao canto final para ir embora. Você tem a oportunidade de estar diante do sacrário para adorar Jesus, adore. Não vivamos de qualquer jeito a Santa Missa, porque nós perdemos graças. É para buscar uma boa confissão? Se prepare para confessar. Não chegue diante do Padre: Padre, eu esqueci dos meus pecados. Padre, eu acho que eu nem pecado eu tenho. O Padre vai correr o risco de rir de você ali, né? E você conta 1 ou 2 pecados máximo. Ou às vezes nem conta. O Padre: olha, eu não vou poder te dar absolvição porque você não tem pecado. Tudo isso é um processo, né? Veja, não é da noite para o dia. Mas eu louvo e bendigo a Deus pela minha história, por tanta coisa que eu vivi lá atrás, que hoje eu colho. Que hoje eu posso, ainda como padre, celebrar, e devo celebrar bem a Eucaristia. Era isso que Paulo exortava aquela comunidade, para que eles vivessem bem também o sacrifício da Santa Missa. Mas olha que bonito o Evangelho de hoje. Evangelho segundo São Lucas, que nós estamos acompanhando e vamos acompanhar até o final desse tempo comum. Que também tem uma frase nesse Evangelho que fala da Eucaristia. Hoje a liturgia da palavra, hoje de forma especial, está muito entranhada na liturgia eucarística. É claro, uma faz ligação à outra, a liturgia da palavra, a liturgia eucarística, mas hoje é para abrir a nossa mente, o nosso coração mesmo. Aquele oficial romano, no finalzinho da leitura de hoje, fala: eu não sou digno de que tu entres na minha casa. Dize apenas uma palavra e meu empregado ficará curado. Você se recorda quando você diz isso na Santa Missa? Quando o padre levanta o pão e o vinho consagrados, não é? Felizes os convidados a participar da ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. E você diz o quê? Mas dizei uma só palavra, eu serei salvo. Veja, e se nós vivemos bem a Eucaristia, estas palavras precisam brotar do fundo do nosso coração, porque é uma realidade, gente. Nós não somos dignos de que Jesus entre na nossa casa, de que Ele entre na casa do nosso coração. Mas uma palavra basta para que a nossa casa seja curada. Inclusive essa missa de segunda-feira, ela tem como intenção rezar pelas famílias, né? Pela restauração das famílias. Quem da sua casa hoje, você poderia dizer: Padre, essa pessoa precisa de restauração, Padre. Essa pessoa da minha família, essa pessoa da minha casa. Veja, aquele oficial romano, e era considerado um pagão. E o Evangelho vai dizer isso. Eu vou pegar um pouquinho do começo do Evangelho, para não pegar do final para frente. Mas a riqueza que é o Evangelho de hoje. Quando Jesus entrou em Cafarnaum, havia lá um oficial romano que tinha um empregado a quem estimava muito, que estava doente, à beira da morte. O oficial, veja, ouviu falar de Jesus e enviou alguns anciãos, os judeus, para pedirem que Jesus viesse salvar o seu empregado. Ou seja, a fama de Jesus já tinha chegado aos ouvidos daquele oficial. O que Jesus estava fazendo em Cafarnaum, naquelas regiões ali à beira do mar da Galileia, as curas, os milagres,
e as libertações. E aqui o oficial manda alguns judeus, anciãos judeus, para pedirem que Jesus viesse salvar o seu empregado. Chegando onde Jesus estava, pediram-lhe consistência. O oficial merece que lhes faças este favor, porque ele estima o nosso povo. Ele até construiu para nós uma sinagoga. Veja, aqueles anciãos judeus falam para Jesus: olha, ele até fez isso aqui para nós, até construiu uma sinagoga para nós. E o que o evangelista diz? Então Jesus pôs-se a caminho com eles. Porém, quando já estava perto da casa, o oficial mandou alguns amigos dizerem a Jesus. Veja que não houve o encontro de Jesus com o oficial. No meio desse caminho todo, existiram os judeus, anciãos, que o oficial foi lá. O oficial pediu para os anciãos: olha, falem com Jesus, para que ele venha curar o meu empregado. Não era nenhum filho dele, né? Era o empregado dele. E quando Jesus saiu com aqueles anciãos judeus, o oficial manda alguns amigos dele, manda avisar ele. E aqui é o que o oficial fala, né? Quando já estava perto da casa, o oficial mandou alguns amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois eu não sou digno de que tu entre na minha casa, nem mesmo me achei digno de ir pessoalmente ao teu encontro. Mas ordena com a tua palavra, e o meu empregado ficará curado. Ouvindo isso, Jesus ficou admirado, virou-se para a multidão que o seguia e disse: eu vos declaro que nem mesmo em Israel eu encontrei tamanha fé. Jesus realiza, meus irmãos, uma cura à distância. E Ele continua fazendo isso no meio de nós. Você tem alguma pessoa que precisa ser curada? Até mesmo fisicamente. Quantas pessoas, por exemplo, que nós recebemos testemunhos de pessoas que são curadas acompanhando a programação da televisão, rezando o terço. Muitas pessoas me encontram aqui na ermida: padre, eu fui curada disso, eu fui curado disso. Hoje mesmo chegou um Twitter de uma pessoa dizendo: padre, eu sofria fortes dores na coluna, e rezando o terço com vocês, eu fui me acalmando e fui melhorando, colocou lá uns 3, 4 Twitters. À distância, Jesus continua curando, meus irmãos, porque Ele não muda. Ele é o mesmo de ontem, é o mesmo de hoje, é o mesmo de sempre. Talvez seja você que esteja doente. E talvez até nem fisicamente, né? Mas doente da alma. Por uma situação que você viveu, por uma situação de pecado, por uma consequência do uso da droga, da bebida, da prostituição, por amigos, né, entre aspas, que te levaram para um caminho mal, e hoje você vive um processo de recuperação, de experiência de vida nova. Pode ser que seja você essa pessoa. E o mesmo Cristo vem a nós nessa tarde, meus irmãos. Vem para nos curar. E o bonito é que aquele homem oficial romano, veja, não era qualquer pessoa, gente. Ele tinha soldados que eram submissos a ele. Mas tamanha era a humildade daquele homem, tamanha era a simplicidade daquele homem, que ele falou, porque imagine, o judeu não podia entrar na casa de um pagão, porque Jesus era judeu. Os judeus não entravam na casa de pagãos, e o oficial sabia disso. Por isso que ele fala: não te incomodes, pois não sou digno de que tu entre na minha casa. Mas ordena com a tua palavra, com a palavra de Jesus, meus irmãos. Aquele servo foi curado. E olha que bonito, Jesus ficou admirado, virou-se para a multidão e disse: eu vos declaro que nem mesmo em Israel eu encontrei tamanha fé. Jesus se admira com a fé daquele homem. Primeiro não era judeu, era pagão, considerado pagão, mas no interior, no coração, havia uma fé que palpitava no coração daquele homem. Quem sabe nós, talvez nesse dia de hoje, cristãos, católicos,
Alguns fazem parte da renovação carismática, fazem parte dos trabalhos da Fazenda da Esperança, fazem parte da pastoral familiar, fazem parte da pastoral da criança, fazem isso, fazem aquilo, ou até mesmo sacerdotes. Quem sabe nós, nesse dia de hoje, precisamos ter a fé desse homem. Se eu tivesse essa fé, quantos milagres, meus irmãos, nós alcançaríamos de Deus. Em reconhecer, Senhor, realmente eu não sou digno. Mas se o Senhor disser uma palavra, meu Deus, conforme aquilo que o Senhor quiser. Veja, Jesus não foi lá porque aquele homem tinha construído a sinagoga, tinha dado dinheiro, não sei, tinha ajudado a construir a sinagoga, não. Mas aquele homem recebe essa graça pela humildade da fé dele. E o autor da carta aos Hebreus vai dizer para nós o que é a fé. Num versículo, Hebreus 11, capítulo 1, primeiro. A fé é a certeza daquilo que ainda se espera, a demonstração de realidades que não se veem. Imagina, gente, nós vivemos num mundo hoje onde as pessoas, cada vez mais, e é claro, existem realidades, existem casos e casos, mas quantos de nós gastamos dinheiro, e muito dinheiro, com segurança? É ou não é? O carro que tem lá o seguro de R$1.000, R$2.000. A casa que tem cerca elétrica até lá no papagaio fica. Não é assim? É seguro de vida, é seguro saúde. De repente acontece um acidente de carro, a pessoa morre e o carro fica. Não é? O que valeu fazer o seguro do carro de tantos R$1.000? Tantas preocupações, gente, desse mundo moderno que nós vivemos. Tantas seguranças que nós queremos ter. E aquele homem falou, basta a tua palavra. Ou seja, seja feita a tua vontade. Tem alguém enfermo na sua casa, na sua família? Fale para Deus, Senhor, seja feita a tua vontade. Claro que é importante pedir a cura daquela pessoa. Sim. Peça para Deus, Senhor, se é da sua vontade, que essa pessoa então descanse em paz. Se é da sua vontade, Senhor, leve essa pessoa. Já aconteceu o caso de eu visitar. A pessoa estava sofrendo tanto ali na cama, que eu falei, Senhor, se é da sua vontade, o Senhor leve essa pessoa. Aí passou pouco tempo, a pessoa descansou. Deu o sacramento da unção dos enfermos, rezei por ela. Basta a tua palavra, Senhor, e a minha casa ficará curada. Basta a palavra do Cristo para nós nesse dia de hoje, meus irmãos. E a casa do nosso coração também será curada. E a nossa família experimentará a manifestação de Deus. Eu gosto sempre de falar isso aqui, né? Se nós estamos aqui hoje no caminho de Deus, é porque alguém lá atrás também rezou por nós. Porque alguém lá atrás fez sacrifício por nós. Os nossos pais, tios, avós. E hoje nós estamos aqui. E rezemos por aqueles que ainda não encontraram com o Cristo. Vocês jovens que vivem esse tempo de vida nova com Cristo. Talvez nesse caminho de peregrinação que você faz, você se lembre daqueles que ainda estão na boca do fumo, naqueles que ainda estão na prostituição, na droga, e que deseje do seu coração que eles estivessem com você, não é? Experimentando esse caminho belo e bonito. Mas não se esqueça que quando você passar por esse período, na Fazenda da Esperança, aquele que você recebeu dentro da Fazenda da Esperança, que é Jesus nosso Senhor, leve ele para a sua caminhada no dia a dia. Porque lá o mundo te espera. O mundo mal também te espera para te pegar de volta. Tenha coragem de dizer não. Mas tenha coragem de, ao participar da Eucaristia, viver com fé os santos mistérios. Porque é daqui que você vai encontrar força para seguir em frente. O alívio para dizer não ao pecado. Para dizer não àquilo, para dizer não àquilo outro, às más companhias. E tantas situações que cada um vai vivendo. É Jesus, mais uma vez, que vem a nós. E por isso nós podemos dizer de coração cheio, né? Senhor, eu não sou digno de que tu entres na minha casa. Repita comigo, Senhor, eu não sou digno de que tu entres em minha casa. Mas dize uma só palavra. Minha casa será salva. Não podemos participar da Eucaristia do mesmo jeito.
É para nós, gente. A Eucaristia é nossa. É um tesouro que Deus nos deu, que Jesus nos deu. Coloque a mão sobre o seu coração. Repita comigo: levanta-me, Senhor, por essa Santa Eucaristia. Cura o meu coração, a minha alma, o meu interior, tudo aquilo que está ferido, nas situações que eu vivi na minha vida, dentro da minha casa, em alguma pessoa que agora está longe, mas que para Deus não há distância. Pense agora numa pessoa. É um amigo, é alguém que nessa hora pode estar no pecado, pode estar no motel, pode estar mergulhado numa tristeza, numa depressão. Coloque agora, porque para Deus, para Jesus não há distância. Ele vai, Ele levanta, Ele toca, Ele alcança. Eu me levantarei, em teu nome assim o farei, mesmo sem ser digno de nada, e que não entres em minha casa, tua palavra bastará para curar-me. Canta comigo: eu me levantarei. Faça esse gesto, meu nome. Em teu nome assim o farei, mesmo sem ser digno de nada, mesmo sem ser digno de nada, e que não entres em minha casa, tua palavra bastará para curar-me. Mais uma vez, para encerrar, cante com toda a força: eu me levantarei. Eu me levantarei em teu nome. Assim o farei. Faz o gesto assim: mesmo sem ser digno, mesmo sem ser digno de nada, e que não entres em minha casa, tua palavra bastará